O Senado prosseguiu hoje com a análise do projeto de lei de aceleração da transição energética. O texto determina a criação de um programa para incentivar o desenvolvimento sustentável, favorecendo as matrizes energéticas e que poluem menos o meio ambiente, além do desenvolvimento de inovações tecnológicas e que tragam benefícios que são socioambientais. Para isso, vai ser criado um fundo verde administrado pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Esse fundo vai funcionar a partir de créditos tributários de empresas junto à União. As companhias que estiverem negociando essas dívidas poderão abater parte delas investindo no desenvolvimento sustentável. Essa matéria está sendo discutida na Comissão de Infraestrutura. A discussão vai ter prosseguimento nas próximas sessões. E nós continuamos a falar sobre a transição energética. Um estudo feito pelo Observatório do Clima mostra que o Brasil pode diminuir em 80% suas emissões de dióxido de carbono em relação ao que é emitido atualmente. O levantamento também aponta que é possível conciliar essa queda nas emissões com o crescimento econômico. Para saber mais detalhes, nós vamos conversar agora com a Sueli Araújo, que é coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima. Olá, Sueli, uma boa noite. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Record News. Boa noite, Rafael. Boa noite, Renata. É um prazer estar com vocês. Bom, Sueli, esse estudo me parece trazer aí uma conclusão bastante positiva em relação a esse problemão que nós enfrentamos atualmente. De que forma é possível, então, reduzir essas emissões de carbono em até 80% em meio a um cenário de crescimento econômico? Bom, nós temos que realmente adotar uma linha com foco em descarbonização. Então, é necessário reduzir os subsídios aos combustíveis fósseis, que nos levam bilhões todos os anos. Nós temos que investimento em biocombustíveis, reverter a proposta governamental de expansão da produção de petróleo, principalmente nas áreas frágeis. Temos que transformar, Renata, a Petrobras numa empresa de energia realmente, não apenas numa petroleira. Há uma necessidade de mudança de negócios e a Petrobras ela pode e deve ter um papel importante nessa transição, né? Temos que enfrentar a questão da pobreza energética, que ainda marca o país, garantir uma intensificação dos programas de gestão de demanda, de eficiência energética, né? Não é só mudar as fontes, nós também temos que consumir menos de forma mais racional. E há medidas que, na verdade, vão além da questão climática, como o investimento maciço em transporte público. Na área de energia, o setor de energia responde por 18% das emissões brutas de estufa, no caso brasileiro. E o que pesa mais são os transportes, tanto o transporte nas cidades quanto o transporte de carga. Então, o foco tem que ser realmente nas cidades, transporte público, né, uma cidade mais racional, com olhar para a mobilidade urbana, e no transporte de carga, assim, muito investimento em uso em biocombustíveis, e conforme a tecnologia for nós vamos para a substituição por veículos mais modernos, né? Mas é um cardápio, na verdade, que nós apresentamos no estudo, comparando com o cenário tendencial. Se nós fizermos tudo o que o governo está prometendo fazer, dá uma diferença enorme. Então, a mensagem é a necessidade de mudança de rota. Na crise climática, a solução não está no petróleo, não está no gás fóssil, no carvão mineral. Nós sempre vamos precisar de algum petróleo, pelo menos por muito tempo, mas temos que reduzir isso ao mínimo e para a demanda interna. Então, é um novo olhar sobre o que é importante para o país, e nós entendemos que os efeitos da crise climática estão tão visíveis para os brasileiros que a população vai entender que tudo isso é necessário, né? Estamos com inundações, secas sucessivas, tudo isso é mudança que nós temos que fazer a nossa parte.
Sueli, quando nós olhamos para essa métrica de 80% até 2050, é uma porcentagem muito significativa, muito importante. Seria ótimo se conseguirmos atingir isso num curto espaço de tempo. Mas sabemos também do tamanho das dificuldades, não só do Brasil, mas também de outros países poluidores. Nós vimos o presidente Lula assinando a lei para aquele combustível do futuro, para tentar já criar uma mudança que seja muito essencial e também muito necessária. Você que é uma conhecedora desse assunto, eu queria te ouvir quais são os tamanhos dos passos dados pelo Brasil até aqui, fazendo uma comparação com outros países, até para que a gente consiga fazer uma comparação, para saber se estamos muito lentos, se estamos numa velocidade dentro do esperado. Bom, o Brasil, na verdade, tem uma condição privilegiada quando nós olhamos principalmente a matriz elétrica. Tem a matriz energética mais ampla e a matriz elétrica. Nossa matriz elétrica é calcada, sobretudo, em renováveis desde sempre, né? Então, temos as hidrelétricas com quase metade aí do fornecimento da energia ainda, mas com problemas. Elas geram problemas sociais que têm sido criados e nós temos uma perspectiva de também redução do volume da disponibilidade hídrica em várias bacias. Então, temos que suprir esses problemas que virão com as hidrelétricas, trabalhar com as hidrelétricas existentes, inclusive com medidas de repotencialização, de aproveitamento do parque já existente e reduzir a perspectiva de implantação de novos, principalmente mega empreendimentos, como nós fizemos no passado. Mas temos um potencial enorme em eólica, em solar, em hidrogênio verde, em biocombustíveis. Biocombustíveis, o Brasil tem tradição, tem uma história, né, com etanol e outras medidas. Tudo isso tem que ser implantado com muito cuidado, com todas as salvaguardas socioambientais necessárias. Mas a opção tem que ser pelas renováveis. E nesse ponto, pelo menos em geração elétrica, o Brasil tem uma situação privilegiada. Nós não dependemos, por exemplo, de carvão mineral para geração de energia elétrica. Na verdade, no Observatório do Clima, nós defendemos que o carvão deve ser, na verdade, abandonado como fonte de energia elétrica, que ele deve ficar restrito às atividades industriais e, mesmo assim, reduzindo o uso. A pior fonte do ponto de vista de emissão de gás, e o Brasil não depende do carvão, né? Então temos que aproveitar esse nosso potencial e assumir uma liderança. O Observatório do Clima defende que o Brasil, entre as grandes economias do mundo, é o único país que consegue ser carbono negativo, quer dizer, sequestra mais carbono do que emite, até o ano de 2045. Então, o entendimento é que o Brasil tem que aproveitar esse seu potencial e liderar pelo exemplo. O presidente Lula pode e deve assumir essa liderança, o governo como um todo, mas, infelizmente, há contradições nas propostas do setor de energia, como a intenção do governo de se tornar o quarto maior produtor de petróleo no mundo. Nós, no meio da crise climática, essa não é uma boa perspectiva de futuro, infelizmente. Realmente a tendência no mercado de petróleo é de queda da demanda mundial após 2030, e esses investimentos feitos agora em novos blocos, na verdade, eles vão estar numa época de decréscimo da demanda no mercado. Então, até economicamente, nós defendemos que é uma má ideia. O Brasil tem potencial para, inclusive na área de energia, para explorar outras arenas, outras fontes renováveis e na linha de biocombustíveis, inclusive para exportação, né? Hidrogênio verde. Então, há um cardápio tão grande para um país com as condições que nós temos, que querer se tornar um mega país petroleiro a essa altura do campeonato, no meio dos eventos extremos derivados da crise climática, é uma má ideia. Mas a visão é de esperança. A visão é de esperança porque nós testamos os cenários que nós estávamos trabalhando, inclusive em quadros com grande crescimento, com o PIB maior, né? Nós testamos em 3 faixas de PIB e mesmo nas faixas mais elevadas, o que nós temos para a produção de energia
mesmo na faixa de PIB mais elevado, que é disponível para o país consegue suprir a demanda. Então, os resultados do estudo são positivos nesse sentido. Tá certo, nós conversamos com a Sueli Araújo, coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima. Muito obrigada pela entrevista, Sueli. Uma boa noite, até mais. Boa noite, eu que agradeço.